Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre Amós. Amós, mais um dos pequenos profetas do Antigo Testamento. Amós, ele vem falar sobre a necessidade da verdadeira justiça e adoração. Nós sabemos que esse livro tem o nome do profeta, do profeta Amós, que escreveu o livro. Amós significa carga ou aquele que recebe um fardo. Tá? Então ele é bem propício, já que ele carrega uma mensagem dura, pesada, difícil e sofre bastante rejeição do povo a quem ele profetiza. Amós era de Tecoa, uma pequena vila situada a mais ou menos 15 quilômetros de Jerusalém, no sul. Ele declara sua ocupação, poucos profetas fazem isso, no capítulo 1, verso 1, e depois nós podemos ver também em 2 Reis 3, 4, e no capítulo 7, verso 14, também de Amós. Ele era pastor, trabalhava como pastor de rebanhos e apanhador de figos silvestres. Então ele vivia num contexto rural. Ele é contemporâneo de Jonas, de Oséias e de Isaías. Amós ele profetizou durante os reinados de Uzias, Amazias no reino de Judá e do rei Jeroboão II, no reino do norte em Israel. Ele foi um profeta judeu do sul, mas ali da região de Jerusalém, mas a profecia dele era para o reino do norte, para as 10 tribos do norte de Israel. Tem essa peculiaridade. Politicamente, o reino do norte estava bem. O reinado de Jeroboão foi um reinado longo, foi um reinado próspero, Jeroboão II, um reinado próspero e também militarmente seguro. Foi um tempo de paz e de bastante desenvolvimento econômico e também politicamente estável. Também foi um tempo de paz também com Judá, com o Reino do Sul, que tiveram muitas brigas. A Síria, que havia sido uma ameaça muito constante, estava agora num período em que ela estava reprimida militarmente, num período também de pausa ali da ameaça da Síria. Talvez isso esteja relacionado com o profeta Jonas haver profetizado lá em Nínive, e Nínive se converteu em massa. Pode ser que isso tenha a ver com esse período de paz ali da Síria, com relação a Israel e Judá. Espiritualmente, um tempo horrível, muita corrupção espiritual, muita decadência moral. Foi um período espiritualmente muito ruim, muita idolatria, muita falta de autenticidade, de sinceridade na adoração a Deus, muita religiosidade. Então foi um tempo espiritualmente ruim, em contrapartida à prosperidade e à paz militar. Os principais personagens são Amós, que é o próprio profeta, e Amazias, rei de Judá no sul, filho de Joás, e Jeroboão II, o rei moralmente corrupto, idólatra do reino do norte, que veio após o reinado de Jeoás, pai de Jeroboão II. Os temas históricos e teológicos, principalmente, são dois. A ausência da verdadeira adoração, quer dizer, a falta de sinceridade, de autenticidade na adoração. Eles realizavam cerimônias, eles realizavam cultos ao Senhor, mas não era algo de coração. Capítulo 4, capítulo 5, nós vemos Deus declarando isso, nós vemos o profeta profetizando contra isso. E também não praticavam a justiça, eram uma sociedade injusta, não preocupada com os carentes, com os pobres, estrangeiros, eles eram muito injustos, não praticavam justiça social. Isso nós vemos no capítulo 5, verso 10 a 13, capítulo 6 também, verso 12, também vemos isso. Então, os dois temas principais, o assunto da profecia que Amós trouxe foi a ausência da verdadeira adoração, falta de sinceridade na adoração, no culto ao Senhor, e falta de justiça.
Isso nós vemos que é algo que Deus sempre se preocupou. É constante, não é? No Antigo Testamento, os profetas trazerem essas palavras de condenação com relação à injustiça social. É uma preocupação do coração de Deus, por isso que a igreja deve se envolver com isso, deve desenvolver a justiça social, deve sempre estar atenta aos carentes, aos oprimidos, aos marginalizados. Isso tem que estar no coração da igreja, porque sempre esteve no coração de Deus. E com relação à sinceridade, à adoração de coração, nós vemos isso repetidamente, né? Estamos lendo de Gênesis a Apocalipse, chegamos aqui em Amós, e quantas vezes nós vimos o Senhor falando com relação ao coração, que o que ele olha é o coração. Ele fala para Samuel com relação a Davi, né, que o que ele está preocupado é que o culto seja de coração, seja autêntico. Em Isaías, nós vemos isso, Deus falando sobre o coração. Nós vemos em Jeremias, em Ezequiel, Deus falando que vai levar o povo para o cativeiro, destruir o templo, para ensinar eles a adorar de verdade. Então, ele não... Quantas vezes Deus repete, falando pelos seus profetas, que ele não recebe os sacrifícios, os holocaustos, as cerimônias feitas, por quê? Porque não são sinceras, não são de coração. É apenas aparente. Então, é isso que Deus está procurando, o coração. E Amós vem falar isso, Amós vem profetizar com relação a isso. Deus está trazendo castigo sobre o povo de Israel, porque não há sinceridade no culto deles e porque existe muita injustiça social. Essa apostasia, essa rebelião de Israel fica clara porque existe uma rejeição muito forte a essa mensagem de Amós, e Deus então promete o castigo que viria. E esse castigo vem no futuro através da Assíria, que nesse exato momento em que Amós está profetizando, ela está reprimida militarmente, mas virá. E nós sabemos pela história depois, pelos demais relatos, né, pelos demais profetas e pelos livros de Reis e Crônicas, que a Assíria então vem e destrói o reino do norte de Israel, destrói, leva cativo, né, fica apenas um pequeno remanescente, mas praticamente toda a população é levada para o exílio, e vem outros povos estrangeiros ali, e ocorre uma grande miscigenação, onde desaparece a cultura do povo hebreu ali. Mas Deus também traz uma mensagem de conforto, porque ele diz, capítulo 9, ele diz que por causa da aliança dele com o seu povo, ele não vai abandonar totalmente. Ele vai trazer uma restauração no futuro através de um remanescente que permaneceu fiel a ele ali em Israel. Nós vemos que Deus sempre faz assim, né? Porque o que ele está interessado é que o povo tenha o coração limpo, é que o povo tenha o coração convertido a ele. Ele sofre, nós já vimos em Oséias, ele sofre com o sofrimento do povo, ele sofre com o juízo que tem que vir sobre o povo, mas ele tem uma aliança e ele é fiel. O povo está infiel, mas ele permanece fiel. Ele vai trazer o juízo e o castigo porque é necessário, mas ele vai preservar um remanescente e vai restaurar o seu povo todo no futuro, né? Isso vai acontecer no futuro escatológico, né? No futuro lá na frente, no milênio, quando Jesus vem e reina e restaura todas as tribos de Israel. As principais doutrinas que encontramos aqui é a verdadeira adoração a Deus. Deus busca essa verdadeira adoração, né? Jesus vai falar disso lá em João, se não me engano, capítulo 4, que Deus quer verdadeiros adoradores, né? E nós vamos ver isso confirmado em toda a Bíblia. Deus quer uma verdadeira adoração, sincera, real, legítima, genuína. E isso fica claro em Amós. A justiça, Deus deu a Israel um padrão de equidade social e com os estrangeiros, e com um cuidado especial com os oprimidos, os carentes, marginalizados. Deus deu a Israel um padrão de equidade. E o que está havendo ali é uma desigualdade muito grande, uma injustiça praticada socialmente. Então Deus ele tem uma doutrina de justiça, porque ele é justo.
e a futura restauração do remanescente fiel de Israel, que nós vamos ver isso repetidamente através de muitos profetas, desde Isaías, Jeremias, Ezequiel, em Daniel, em Oséias, em Joel, Obadias, Miqueias, praticamente todos os profetas do Antigo Testamento trazem essa palavra profética e essa promessa da restauração do remanescente fiel de Israel, que nós sabemos que vai acontecer no futuro escatológico. O caráter de Deus, a santidade, fica absolutamente claro, e como Deus é providente, né? Porque Ele vai restaurar o seu povo. Cristo em Amós, as referências a Cristo no livro de Amós apontam para a restauração de Israel permanente no futuro escatológico. Então nós vemos lá, capítulo 9, verso 15, o Senhor fala através do profeta o que? Plantarei Israel em sua própria terra, para nunca mais ser desarraigada da terra que lhe dei. Nós sabemos que Israel, em 1948, foi reconhecida como nação e continua havendo uma grande migração de povo judeu para lá, de todas as tribos, né, descendentes de todas as tribos, e a instituição ali do Estado de Israel reconhecido pela ONU. Isso pode ser um primeiro passo desse cumprimento, né, dessa profecia, mas plenamente ela será cumprida somente no futuro escatológico, após a volta de Jesus, após o arrebatamento, no período do milênio. A restauração completa, então, ela vai ser cumprida no retorno do Messias. Algumas profecias da restauração final de Israel nós vamos encontrar em Isaías, capítulo 27, do capítulo 42 a 44, do 65 a 66. Então, Isaías fala muito a respeito dessa restauração. Jeremias também, do capítulo 30 a 33, Ezequiel, do capítulo 36 ao 37, depois do 40 a 48, também fala muito fortemente disso. Daniel estabelece até um período cronológico, né, do capítulo 9 e no capítulo 12. Oséias, capítulo 2 e 14. E todos os profetas do Antigo Testamento, nós vamos ver praticamente todos, com exceção de Jonas, que é voltado, né, exclusivamente para o povo da Síria, mas nós vemos essa profecia repetida através de todos os profetas. Amém? Então ficamos aqui com o livro de Amós, com o profeta Amós, e até a próxima aula. Deus abençoe.